Fala turma, boa noite. Bora para mais uma aula. Hoje vai ser uma aulinha bem bacana aqui que eu vou dar 3 dicas para você usar aí no day trade nas suas operações. Dá uma analisada antes de poder fazer alguma coisa, certo? Então, qual seria a primeira dica, pessoal? A primeira dica que eu sempre falo aqui é você deve tirar o zoom do gráfico. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o gráfico, tire o zoom do gráfico, tá? E vai analisar os topos e fundos com o gráfico sem o zoom, tá? Então essa é a primeira dica. Feito isso, por que você tem que tirar o zoom do gráfico? Porque você vai saber os movimentos que ele está fazendo, ó. Pá, pá. Se você tira o zoom do gráfico, você percebe isso aqui, ó. Então você vai desenhar dessa forma aqui, tá? Então você vai ter que tirar o zoom do gráfico para poder analisar dessa forma aqui, igual eu estou analisando. Feito isso, você já vai saber a tendência. Então, se você analisou aqui, viu que está fazendo tops mais altos, topos e fundos mais altos, você já identificou o quê? Que a tendência está o quê? De alta, né? De alta. Então, com essa dicasinha aqui, só de analisar isso aqui, fazer o desenho, já vai saber que o preço está na tendência de alta, já vai identificar a tendência dele. Beleza? Feito isso aqui, você vai marcar os topos e fundos, ó. Tem um fundo aqui, aí vamos lá, tem outro topo aqui, ó. Tem outro topo aqui. Aí tem outro topo lá em cima também, certo? Então você já sabe que isso aqui é a volta aqui, então no caso poderia ser um pullback, certo? Se você desenhou o movimento aqui de alta, então sempre essas voltas aqui, tá? Então sempre que essas voltas aqui, ó, se o preço está subindo, essas voltas, você considera como um pullback para o preço depois voltar a subir, certo? Como se fosse um descanso do preço aqui, tá voltando, todo mundo vai, se posiciona de novo para o preço voltar para a tendência principal, certo? Então, feito isso aqui, você já identificou a tendência, aí depois você vai fazer o quê? Marcar as linhas de tendência, tá, pessoal? Então, a segunda dica que você vai fazer agora, você vai marcar as linhas de tendência para saber o quê? A direção e se ele está com força. Marcando os topos e fundos, você já vai saber qual a direção dele, né? No caso, está subindo. Mas com as linhas, você vai saber se ele está forte, certo? Se ele está bem forte para aquela direção ou se ele está meio fraco, certo? Então, qual vai ser a lógica de usar as linhas? Essa linha aqui é uma linha de continuidade, certo? É uma linha de continuidade, essa LTA aqui. E essa linha aqui, ó, essa linha aqui mais íngreme, é uma linha de euforia. Então, o que quer dizer isso, Vinícius? O que quer dizer isso? Essa linha de euforia é a linha de continuidade. A linha de euforia é quando o preço está muito forte para aquela direção, certo? Então, ele não volta muito, ó. Temos outra linha aqui também, ó, certo? É uma linha de euforia, quando o preço está bem íngreme. Então, quando ele está muito íngreme assim, é porque ele está muito forte para aquela direção, certo? Se ele está bem devagarzinho assim, ó, a linha está bem zoada assim, não está tão íngreme, é porque ele já está fraco para aquela direção. Se a linha está normalzinha assim, igual essa aqui, o preço está numa tendência saudável, né, de continuidade, certo? Então, mas ele tem que fazer essas voltas, esses pullbacks, certo? Esse pullback, certo? Para poder voltar para a tendência principal. Então, com as linhas você vai saber a direção que o preço está indo. Ó. Quando você marca a linha aqui, já sacou, né? Então, fazendo isso, você vai saber para onde que o preço está indo. Aí você vai usar uma linha contrária aqui também, ó. Essa outra linha aqui, ó. Temos essa linha aqui que é de continuidade, né? Que o preço vai seguir a esse favor. E temos essa linha aqui que a gente opera contra ela. Como assim contra ela, Vinícius? Quando ela é rompida, pode ser que o preço esteja voltando para alta, entendeu? Para alta. Pode ser que o preço volte a dar uma pernada de alta, certo? Então, para que servem essas linhas aqui? Você vai saber o quê? Quando o preço romper, se ele estava caindo aqui, ó, por exemplo, está caindo aqui. Se ele romper a linha, pode ser que ele volte a subir, certo? Que esse movimento de baixa aqui chegou ao fim. A mesma coisa numa tendência de baixa, assim, ó. Tendência de baixa aqui, o preço começa a fazer pullback aqui. Aí, vamos lá. Aí ele vai quebrar a linha aqui, ó. Provavelmente pode ser que ele acabe esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui que agora vai dar uma pernada para baixo, entendeu? Então, quando ele rompe linha, ele tá te dando indícios que está querendo voltar para aquela direção, entendeu? Então, marquem as linhas, certo? Marcou as linhas, você vai identificar a tendência do movimento que ele está fazendo no momento. No caso aqui, ele está caindo, né? Então, para reverter o movimento, gente, que a gente sempre fala aí, que a primeira dica é topo e fundo. Então, para reverter
Esse movimento menor é a mesma coisa desse movimento maior. Para reverter esse movimento maior, se ele está subindo, né, tá na tendência de alta, ele tem que romper um fundo, não é mesmo? Então, a mesma coisa nessa tendência aqui menorzinha. Para ele voltar a subir, tipo, tá caindo aqui, para ele acabar essa tendência e criar uma tendência de alta, ele tem que romper algum topo, certo? Sempre essa lógica, tá, gente? Sempre essa lógica, topo e fundo. Para ele voltar a subir, tem que romper um topo, tá? Se ele estiver na tendência de baixa. Se ele estiver na tendência de alta, para ele voltar a cair, ele tem que romper um fundo, certo? Então, a segunda dica, marcar as linhas de tendência que você vai analisar, tá? Analisar e seguir o preço, no caso, e que você vai operar contra ela. E analisar os movimentos menorzinhos, certo? E a terceira dica, gente, você vai usar essa dica quando você for fazer sua operação ou quando você já estiver na sua operação. Qual seria essa dica? Analisar as obrigações do preço. Qual seriam as obrigações do preço? Por exemplo, se o preço está caindo aqui, ó, pá, ó, tá caindo e tal. Vamos supor que reverteu a tendência aqui, rompeu um topo, aí ele volta aqui, aí você pensa, vou comprar. Show. Aí você compra aqui. Qual a obrigação do preço? Você tem que saber disso, gente. Quando ele começa a subir, ele tem a obrigação de fazer isso aqui, ó, romper o topo. Por quê? Porque se ele não romper o topo, se ele começar a subir e não romper o topo, ele vai vir para romper o fundo, entendeu? Então você tem que saber disso. A obrigação dele é romper o topo, porque se ele chegar perto do topo aqui, não romper o topo, começar a cair, ele vai ter outra obrigação de romper o fundo, certo? Se não romper, aí ele consolida, tá bom, gente? Então prestem atenção nas obrigações do preço. Igual no movimento maior, esse movimento maiorzão aqui, sem o zoom que você vê, a obrigação do preço é que ele acabe o pullback e volte a subir sem reverter a tendência, certo? Se é uma tendência de alta, ele tem que ter a obrigação de continuar rompendo os topos. Se é uma tendência de baixa, ele tem a obrigação de continuar rompendo fundos, certo? Então, anotem essas dicas aí, pessoal, e comecem a praticar, tá bom? Prestando bem atenção nos movimentos do preço, que vai dar certo, porque é topo e fundo e as linhas de tendência vai ser a bússola ali que vai te dar o norte para onde você tem que seguir e para ver se o preço está forte ou não para aquela direção, certo, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, pessoal, ativem o sininho do YouTube aí para sempre que a gente lançar o vídeo já chegar a notificação para vocês. Comente aí embaixo o que você achou, dicas de temas, o que você tem dúvidas aí em relação à nossa técnica, que aí a gente pode estar gravando aulas sobre isso, beleza, galera? Se você gostou, deixa aquele joinha e comente aí embaixo, galera, muito importante para o crescimento do canal, beleza? É nóis, tamo junto, valeu!